Reinaldo teve um compromisso em Brasília e ele foi para lá ontem, vocês viram o que aconteceu com o Cunha, né? Então, como ele está influente aí no Planalto. Mas ele teve uma reunião hoje em assuntos do aeroporto, na Infraero, e aí pediu que eu conduzisse aqui a sessão. Eventualmente ele chegue, mas acho que o voo dele chega um pouquinho mais tarde. Então a ideia é conduzir nos moldes do que nós fizemos com o candidato na semana passada, que esteve aqui conosco comigo. Hoje está o candidato Mauro, a quem eu já convido para sentar aqui conosco, por favor, candidato. Vou fazer a Bom, candidato Glauco, seja bem-vindo. Nós, apenas como orientação inicial, nós conversamos com a assessoria dos candidatos e se deu por sorteio essa ordem, né? A assessoria que o senhor mesmo no caso, né? Então, a regra definida, nós informamos que essa reunião está sendo gravada e faremos posteriormente uma síntese das respostas que servirá de base para acompanhamento da gestão municipal. As perguntas, obviamente, consideram, desde já, a condição de se eleito for. Já considere isso com todo o conceito, o contexto que vamos fazer aqui. Se eleito for, como será a sua gestão? De acordo com as respostas oferecidas esta noite, com os questionamentos que foram feitos. O senhor está de acordo? Tem alguma dúvida? Não, exatamente. Bom, fica aberto também, nós temos uma regra do tempo para as respostas, previamente encaminhando os assuntos, mas temos aqui perguntas que foram formuladas agora, estabelecidas aqui pela associação. Nós ressaltamos aqui que algumas perguntas podem ser precedidas de contextualização, cujo único objetivo será proporcionar o melhor entendimento tanto aos presentes quanto ao candidato sobre a questão formulada, não tendo nenhum objetivo de criticar ou julgar ações passadas de quem quer que seja. Desta forma, solicitamos que qualquer interpretação nesse sentido seja desconsiderada. Porém, desde já consideramos que nenhum bom candidato foge à bola dividida e certamente alguma virá aqui para que o senhor se posicione. Se for possível que a gente souber, estaremos aí para responder, tá? Ao final das perguntas poderá haver a leitura de mais algumas perguntas que serão formuladas por escrito por todos os presentes e serão sorteadas aleatoriamente e lidas por mim. As perguntas serão respondidas pelo candidato, sempre com tempo de resposta de 2 minutos, para nós limitarmos os assuntos. E nós temos 1h30, e já contando para essa reunião, regra definida para todos os candidatos. Pois não. Só quem quiser o papel da pergunta, durante a explanação do seu laudo, pode me solicitar que eu entregue. Está disponível aí para quem quiser o formulário, então, com a carinha. Ok? Então, inicialmente, candidato, o senhor tem 15 minutos para fazer a sua apresentação e adiantar, o senhor fique livre para o que o senhor quiser. Até 15 minutos, o senhor usa o tempo que precisar. Muito obrigado mais uma vez pela presença e fique à vontade. Boa noite a todos, tá? Boa noite. Muitos me conhecem, tá? Meu nome é Lauro, eu moro em Navegantes desde 89, eu vim de São Paulo, sou formado administrador de empresas lá na capital de São Paulo, tá? E aqui pela Univale eu me formei como contador, tá? Tenho um escritório de contabilidade ali na rua da delegacia, tá? Lá em São Paulo eu trabalhei 10 anos no Banco Itaú, tá? Saí na função de gerente administrativo porque eu queria sair do agito de lá e aqui, como meus parentes vieram para Navegantes, tenho parentes em Blumenau, nasci em Blumenau, eu vim morar em Navegantes. Estou satisfeito, espero ficar aqui em Navegantes e estou entrando nessa empreitada porque, como contador, eu tenho muitos problemas com a prefeitura, tá?
Então, que eu vou expor mais adiante, tá? Então, o que eu tenho esse plano de governo, gostaria de passar para o pessoal, tá? E o que eu coloco aqui na capa, que é o meu pensamento principal, tá? O futuro prefeito deverá ter parâmetros administrativos de empresa privada, atender bem ao cliente, seja o munícipe, pessoa física ou jurídica, e atender bem ao colaborador, no caso, funcionário público efetivo. O futuro prefeito deverá zelar pelos recursos do município e, nesse ato, evitar desperdícios, como aluguéis de imóveis, aluguéis de veículos, obras sem finalidade ou mal projetadas e mal executadas. Tá? A minha ideia é ter uma prefeitura enxuta com produtividade, tá? Tentando aquilo que eu tinha de ideia, que eu trabalhei lá em São Paulo, no Banco Itaú, como empresa privada, colocar na prefeitura. Sei que são duas situações totalmente diferentes, tá? Funcionário privado é uma coisa, funcionário da prefeitura é outra, tá? Mas hoje o grande problema que eu vejo dentro da prefeitura é excesso de pessoas, tá? E não qualificadas, tá? Então, nesse ponto, se você diminuir os cargos comissionados e fizer um levantamento de cargos e funções, você vai começar a colocar as pessoas certas, qualificá-las para poder atender bem a todos, tá? A minha ideia é ter uma prefeitura que funcione evitando burocracias, tá? Deixando de ser aquele elo que emperra. Quando a empresa chega até um determinado momento, cai na prefeitura, para tudo, tá? Inclusive, nós tivemos uma reunião um tempo atrás com o contador, né? Eu vou expor mais a minha parte de contabilidade. Tivemos uma reunião com o prefeito, tá? Sobre as dificuldades de abertura de empresa aqui em Navegantes, tá? Matéria que inclusive eu escrevi lá no jornal, tá? Que nós temos, não conseguimos abrir empresa. Esses dias, algumas empresas que vieram para mim, prestadoras de serviço, eu pergunto: você tem algum endereço em Itajaí ou Penha? Ah, tem uma Penha. Vamos abrir na Penha. A empresa já está aberta. Se fosse Navegantes, caía na viabilidade de regime, caía na parte da FUMAN, e eles exigem um monte de coisas, mesmo para empresas prestadoras de serviço. Tá? A ideia que eu cobrei do prefeito na ocasião, inclusive o nosso amigo Aldo esteve lá, né? O que eu cobrei do prefeito? Tá? Vou até ler aqui. Que seja analisado cada empresa que se abre em Navegantes pela atividade econômica dela. Tá? Uma empresa prestadora de serviço, o que ele vai utilizar de estrago para o meio ambiente, fossa, vigilância sanitária, essas coisas, tá? Só que na prefeitura eles tomam uma base de uma empresa prestadora de serviço, que nem uma madeireira, um posto de gasolina, ela caindo na empresa precisa tudo aquilo, tá? Então existe o excesso de dificuldades. Uma das questões que eu fiz ali com o prefeito foi: por que só Navegantes? Itajaí e outros não têm. A resposta foi porque foi assinado um TAC, um termo de ajuste com o Ministério Público, e ele não pode fazer nada. Não sei se resolveu alguma coisa até agora, porque não mudou muita coisa, né? Então, o que acontece com isso? Como contador, eu não consigo abrir empresas aqui, empresas grandes que precisam de um determinado alvará, ou faz todos os ajustes, as dificuldades são criadas em excesso para fazer as coisas. Então, a prefeitura, chegou até a prefeitura, parou, não investe. Eu, como contador, como administrador, tá, estou nessa empreitada aí para entrar na prefeitura, não como político, mas para estar na política, tá, para resolver esses problemas. Que o grande elo da prefeitura, o que eu quero ser? Quero acabar com esse problema. Eu quero chegar no momento de abrir uma empresa, chegar lá, vamos ver o que pode se fazer para a empresa, para agilizar, para simplificar, para facilitar, vamos abrir a empresa. É possível dar incentivo fiscal para a empresa pela lei? Vamos dar incentivo fiscal. Tá? Então, a ideia nossa é que as empresas aqui em Navegantes, elas venham, tenham facilidades para abrir, para se constituírem e elas tocarem a vida para diante. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter retorno na prefeitura de recursos. Tá? Então, empresas indo embora, empresas não chegando, empresas não constituindo alvará, é dinheiro que não entra na prefeitura. Tá?
Então, a minha ideia principal, voltada à parte dos contadores, tá? Seria isso um problema que eu encontro e que eu gostaria de resolver esse problema com a prefeitura. Tá? Chegar a prefeitura e empresas em parceria. O que nós podemos fazer para simplificar um alvará? O que nós podemos fazer no Ministério Público? Pode ser feito dessa forma? Pode. Vamos agilizar o processo. Tá? Precisamos crescer. Navegantes, ela é super privilegiada, porque ela está no cruzamento da 470 com a 101, tá? De norte a sul, de leste a oeste. Temos o porto, temos o aeroporto, é só facilitar que as empresas venham para nós. Tá? Então, a minha ideia é mais de lutar como empresário. Tenho vários e vários projetos, mas eu acho que eu vou distribuir o material, daí vocês vão ver de outras áreas, qualquer coisa a gente conversa, para não alongar mais, mas me preocupar mais com essa parte. Depois, pelas perguntas ali, pelos temas que foram feitos, eu vou tentar colocar as minhas ideias, tá? E aquilo que ficar, depois no finalzinho a gente complementa. Considerando que o seu vice não está presente, eu poderia apresentá-lo também? Tá. O meu vice é um jovem empreendedor de 30 anos, ele tem uma oficina de motos, tá? Inclusive hoje ele estava desesperado lá, correndo atrás para consertar motos, porque nós temos que trabalhar no dia a dia para tocar. Eu estou com o meu escritório de contabilidade, eu estou trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, abrindo empresa, correndo atrás do alvará, fazendo simples, emitindo nota registrada fiscal, e ele estava trabalhando ali no conserto das motos, nesse negócio. Então, um jovem empreendedor, é uma pessoa que tem bastantes projetos sociais, tá? Inclusive ele tinha um projeto social, um negócio de judô, ali dos Machados, que juntou um monte de crianças, tá? Com a ideia do quê? Da gente tirar da ociosidade essas crianças, tá? Eu acho que é uma pessoa que vai ajudar muito, principalmente por ser jovem e por ter essas iniciativas, tá? Eu já tenho uma experiência maior, eu já estou com 57 anos, moro desde 89 em Navegantes, então eu acho que a soma da experiência com a juventude seria um bom caminho, tá? Então vamos lá, a primeira questão do que foi distribuído é com relação à segurança pública. Sim. No site do Clique RBS de 12 de março de 2015, Navegantes figurava no ranking das 20 maiores cidades catarinenses com o maior índice de violência, 42,85, enquanto cidades como Blumenau figurou com 4,19, Brusque 4,17, Itajaí 17,9. Percebemos no nosso dia a dia que não houve ações importantes no sentido de mudar esse quadro, principalmente por parte do Estado, que é quem tem a obrigação de oferecer investimentos nessa área. Essa ineficiência do Estado tem aumentado a apreensão dos nossos munícipes e, de certa forma, nos coloca uma marca negativa quando somos procurados por investidores para aqui se instalar. A pergunta é, como o senhor avalia o problema da segurança pública do ponto de vista de ações políticas e de investimentos da administração municipal no que diz respeito ao marketing de segurança pública com cunho preventivo e como o senhor pretende posicionar-se diante do governo do Estado com o objetivo de conseguir os investimentos em contingente e equipamentos que precisamos para garantir nossa segurança, uma vez que todos sabemos que esse é um problema crônico de todo o Estado e várias cidades maiores com maior expressão política do que a nossa. Também lutam pelos mesmos recursos há anos, sem obter êxito nas suas reivindicações. O senhor tem 2 minutos. Bom, eu vejo o seguinte, tá? Que o governo do Estado é obrigação deles, mas também é obrigação nossa, cidadãos e como prefeito, tá? Então, eu vejo que o Estado, a perspectiva daqui para o futuro é cada vez minguar mais, tá? A população cresce, a criminalidade vai crescer, o policiamento vai diminuir, tá? O que eu vejo como pontos positivos? Que nós teríamos que ter uma central, tá, de câmeras de monitoramento, tá? Resolve? Não, mas as câmeras poderiam inibir muitos conflitos, muitos assaltos, tá? Um segundo ponto seria criar uma guarda municipal. Uma guarda municipal não armada, tá? Que circulasse pelos pontos comerciais, tá? E também na sede de escolas, alguma coisa, para dirimir pequenos
crimes, pequenos furtos, alguma coisa, tá? Resolvendo ou não, uma questão de, por exemplo, colocar uma guarda armada seria um negócio para discutir com a sociedade, com as empresas, tá? E com a Câmara de Vereadores. Nesse primeiro momento seria uma simples, tá? O apoio seria a Polícia Militar, tá? Iria junto ao governo do Estado tentar trazer o policiamento, tá? Mas você pede 20, mandam 3, você pede 30, mandam 2, então a gente não pode contar só com o Estado, tá? E um fator que melhoraria muito também, certos pontos, colocar a iluminação pública. E teríamos que fazer também algumas ações preventivas, tá? Por exemplo, cuidar da criança, por exemplo, no contraturno, evitar ociosidade, esporte, lazer, cultura, alguma coisa nesse sentido. Ok. Com relação à guarda de trânsito da cidade, o senhor acha suficiente ou o senhor ampliaria essa atuação? Hoje, nós temos uma guarda de quanto? De 2? De 2. De 2. Qualquer número que você colocar, você já vai dobrar o que tá? Então, quer dizer, é ridículo, tá? Então, por exemplo, hoje, a minha ideia seria o seguinte, tá? Sem gastar mais. 11 cargos de subprefeitos, tá? Ligados à prefeitura, você substituiria por 50 guardas municipais, tá? Então, quer dizer, você troca subprefeitos, que são cargos políticos, tá? Você tem um subprefeito do centro, um subprefeito do São Pedro, um prefeito do aeroporto. Pô, mas você não tem prefeito, não tem vice-prefeito, você não tem secretário de obras, tudo, uma estrutura. Para que tanto subprefeito junto, tá? Então, a ideia seria eliminar as subprefeituras com esse cargo elevado de salário, tá? E colocar pelo menos 50 guardas municipais, tá? Guardas para circulação, tá? Ano passado na Câmara foi enviado um projeto, tá? Foi aprovado pelos vereadores, mas até agora não foi feito concurso público nem implantado. Próxima questão, o aeroporto, que nos honra aqui com a presença, o superintendente, o senhor precisar de alguma informação, pode consultá-lo. Possivelmente, tá? Nós não precisávamos de informação sobre isso. Como o senhor avalia o aeroporto de Navegantes e a sua atual estrutura, bem como sua importância para a cidade e região? E emendo ainda, como o senhor pretende agir para estimular o desenvolvimento do aeroporto e evitar que ele fique obsoleto? Qual o seu posicionamento sobre as desapropriações que imperam a ampliação do aeroporto? Tá. O que eu vejo é o seguinte, tá? O aeroporto, quando você fala para o município de Navegantes e região, na realidade é mais para a região, tá? Porque o avião desce, o pessoal desce, o Blumenau, Balneário Camboriú, um monte de coisa, tá? Então, mas é importante nós termos o aeroporto, tá? É um aeroporto internacional que está com alguns problemas, tá? Que precisa agilizar o processo da Receita Federal para fazer ele ficar internacional, alguma coisa assim, tá? Então, para mim, eu vejo que o aeroporto é necessário, precisa ser incentivado, mas um negócio de cargas, colocar cargas, utilizar eles, tá? Mas, porque segundo eu dei uma olhada ali, o crescimento do aeroporto foi muito grande, tá? Tem em torno, acho que pouco mais de 100 mil pessoas por mês, tá? Dá 1,5 milhão por ano, tá? Em 2014, tá? Então, ele tem bastante acesso. Quantas desapropriações, tá? Isso daí, eu não sei como é que está o processo de desapropriação, eu sei que está tudo na justiça, está parado, tá? Aí eu não sei te dizer, eu teria que perguntar para me inteirar do assunto, tá? Fico à tua disposição, se precisar de alguma informação. Vamos para o item turismo. Como o senhor enxerga as ações e eventos de divulgação turísticas que atualmente são desenvolvidos em nossa cidade, como shows, naveguei e futebol de areia? O senhor considera essas ações positivas e suficientes ou o senhor mudaria alguma coisa para atrair turistas para a nossa cidade? Você mencionou o quê? Shows? Shows, naveguei e futebol de areia, para mencionar alguns. Tá.
O seguinte, eu penso que o turismo navegante ele começa com a construção de um grande centro de eventos, tá? Esse centro de eventos ele seria para eventos empresariais, de eventos de negócios, tá? Como eu tinha conversado ali com um colega, e automaticamente você possuindo esse evento, centro de eventos, tá? De negócios, tá? Ele passaria a criar todo um sistema em volta desse centro de eventos, tá? Como restaurante, lanchonete, hotel, e atrairia também e eu colocaria nesse centro de eventos outros tipos de atividades, tá? Por exemplo, que nem acontece em Blumenau, tá? Copiaríamos em Blumenau, a Oktoberfest de Navegantes, a Festa do Chopp de Navegantes, vários e vários eventos nesse centro de eventos. Quanto aos shows aqui em Navegantes, tá? Eu acho que eles são bons, tá? Mas quando se tem dinheiro. Agora, quando se gasta 500 mil em shows, e daí você não tem remédio na saúde, não tem seringa, não tem essas coisas, fica meio complicado, tá? O Naveguei é uma festa popular que eu acho que é impossível descartar, só que ela teria que entrar nos moldes do princípio dela, tá? Uma festa de família, e não como hoje tem, tá? Hoje, excesso de coisas pornográficas, excesso de baderna, de bebida, que nem posso citar aqui, que nem aqui a Oktoberfest, tá? Oktoberfest era uma festa familiar, de repente descambou. Opa, o pessoal parou, mudou, reestruturou. Hoje a Oktoberfest é novamente uma festa de família, tá? Futebol de areia, excelente, eu acho que a gente tem que investir nisso sim, tá? Agora, você tem mais alguma coisa? Eu teria mais algumas propostas. Vamos né? lá, então eu emendo aqui a pergunta, na sua opinião, dá para explorar o turismo o ano todo em Navegantes? Em caso afirmativo, como? E se podemos esperar que seus projetos para o turismo comecem a ser implementados ainda no primeiro semestre de 2017, que seria o início da sua gestão? Tá. Quanto ao centro de eventos, sabemos que é uma obra grande, que são recursos que a prefeitura não vai ter, que ela vai ter que buscar, então, de início, em 2017, não seria possível utilizar isso, esse seria um projeto, tá? Mas, o que a gente poderia usar a partir do primeiro dia de governo, tá? Nós temos o CIC, o Centro Integrado de Cultura, tá? Que todo final de semana, eu como prefeito teria a ideia de ter um evento lá. Um show, um show de música, dança, teatro, balé, algum evento, para que nós tivéssemos interação também com outros municípios para troca desses shows, essas coisas. O SIC ele precisaria estar aberto para eventos todo sábado à noite. Tenho como ideia que também pode ser implantado logo no começo, tá? Eventos no interior, tá? Eu colocaria novamente a FENAGRO, que é uma festa que acabaram, tá? Uma festa do interior, e eu criaria um concurso nacional de inovação ambiental, tá? Para que seriam projetos que melhorassem a vida do ser humano, tá? Seria um projeto, tá? Nós estamos elaborando, seria uma ideia. Educação. Segundo o ranking de eficiência dos municípios publicados pela Folha de São Paulo, que avalia quais os municípios que entregam mais saúde, educação e saneamento gastando menos, Navegantes na classificação geral não está entre os mais eficientes. Está na classificação 2025 do país. Porém, com relação à educação, aparece entre os municípios com alguma eficiência, figurando com o mesmo índice de cidades como São José, Santa Catarina e Curitiba, Paraná. Como o senhor analisa o ensino municipal em nossa cidade? O que o senhor pensa que deva ser feito para melhorá-lo? E se o senhor pretende criar políticas que incrementem o ensino profissionalizante? E quais seriam elas? Tá. Eu vejo hoje o ensino de Navegantes, tá? Quanto ao conteúdo, um pouco fraco, tá? Eu acho que, se eu comparar com tudo que nós temos hoje de tecnologia, e na época que eu estudava, eu vejo que hoje o aluno ele aprende pouco, tá? A ideia é melhorar, sim. Como eu iria melhorar, tá? Tentando capacitar os professores, tá? Criando um plano de carreiras para eles
estudarem para repassar isso aos alunos. Tá? E, do outro lado, eu pegaria, por exemplo, a direção de escola, as diretoras, tá? Porque hoje é um cargo muito político. Tá? Tem diretora que não sabe porque está lá dirigindo uma escola. Tá? Eu faria um concurso público para escolher os diretores de escolas e creches. Tá? Curso profissionalizante, sim. Por exemplo, na época que eu morava em São Paulo, nós tínhamos do SESI, do SESC, lá, esses cursos profissionalizantes, tá? Que quem fazia esses cursos saíam mais qualificados do que o pessoal de curso superior lá em São Paulo. Tá? Então, eu acho esses cursos profissionalizantes interessantes, mas deveriam ser ligados à área aqui. Tá? Então, tem um curso que fossem utilizados serviços profissionalizantes que servissem para a nossa região. Perfeito. Vamos ao quinto tema, saúde. Qual a sua avaliação sobre a oferta em saúde em Navegantes? O senhor acha que o hospital da cidade, que não atende casos de complexidade, tem estrutura para suportar uma cidade de 70 mil habitantes? Quais seus projetos? Tá. A minha ideia é o seguinte, tá? A terceirização ou a concessão desse hospital aí já está criando uma novela, não está atendendo, está tendo casos e mais casos. A prefeitura tem repassado os valores contratados, tá? Só que não tem surtido efeito. Tá? Eu, caso fosse eleito, chegaria para a administração do hospital para resolver o assunto. Ou vamos atender bem, ou quebramos o contrato e municipalizamos o hospital. Tá? Quanto à construção do hospital ali do lado, um projeto mal feito, tá? Mal localizado, mas teria que terminar ele para... Tá? O grande problema hoje está com problema no alvará de bombeiro, tá? Embargado pelos bombeiros. Tá? Então, a minha ideia seria municipalizar para que todo e qualquer profissional da área da saúde tivesse condições de fazer o serviço deles. Tá? Os médicos, eles não estão tendo equipamento, não tem o básico. Tá? Esses dias à noite ali estava o pessoal tudo fora, porque não tinha remédio básico para poder atender. Tá? E daí, diz que não tem dinheiro, e daí tem shows de 500 mil e não repassam o dinheiro a mais para o hospital. Tá? A minha ideia para resolver o problema de Navegantes, ou pelo menos melhorar muito, não seria a curtíssimo prazo, tá? Mas seria a construção de um hospital regional para atender a parte norte do Rio e que ele fosse um hospital universitário também. Tá? Porque hoje Navegantes não atende só Navegantes, atende Luiz Alves, Ilhota, Penha, até uma parte de Pissarras. Próximo tema, saneamento básico e água. O senhor entende que a privatização é a saída para garantir o abastecimento de água e a eliminação das perdas atualmente declaradas no município em mais de 50%? E com relação ao saneamento básico, qual o seu projeto, caso eleito? Tá. A minha ideia é o seguinte, hoje a privatização ou a concessão do serviço de água e esgoto em Navegantes, tá? Teria que demandar mais estudos, porque diversos municípios que tiveram esse serviço de terceirização, terceirização no caso, tá, ou de concessão, tiveram problemas. Por exemplo, no caso de Itapema, tá, que as contas de repente houve diferença, vieram umas contas absurdas. Então, eu acho que a gente teria que analisar melhor. O sistema de água hoje em Navegantes, tá, vai funcionando. Tá? O grande problema é a perda, que chega de 50% a 60%. Tá? Essa perda, elas entram os gatos dos amigos, gatos amigos, de contas, por exemplo, que você tem um cavalete, passa água lá e é cobrado taxa. Então, eu acho que deveria haver toda uma fiscalização em cima disso. Tá? Inadimplência. A minha ideia seria o seguinte, o dinheiro que a CESAM tem, que dá em torno de uns 500 mil, mais ou menos que eu apurei por mês de lucro, se fosse reinvestido no próprio sistema, tá? E não ser transferido esses valores para a prefeitura. Nesse caso, nós poderíamos ir substituindo a tubulação,
de água, né, os canos, aí já evitaríamos um monte de desperdícios. Tá? Um outro problema grave que nós temos, tá, é o que pega fumando e não dá os alvarás porque não tem o sistema de fossa e filtro. Tá? A minha ideia seria que a própria CESAM financiasse esse sistema de fossa e filtro para as pessoas que não tivessem condições, e elas pagariam de volta, pelo menos melhoraríamos, tá, o que cai na rede de esgoto. Tá? Agora, terceirizar ou não, é um negócio que ainda gostaria de aprofundar mais, porque as informações que eu tenho é só coisas que passam na Câmara, eu ouvi comentários, tem que me aprofundar mais. Próximo tópico, mobilidade urbana. Tendo em vista o crescimento natural dos próximos anos, quais são seus projetos para garantir a mobilidade urbana de qualidade para navegantes e se esse processo pode ter uma integração regional? Bom, a minha ideia, tá, principalmente como voltado ao Partido Verde, a minha ideia seria a construção de ciclovias aqui na Navegantes. Nós temos uma região plana, fácil do pessoal se deslocar, tá? Só que, infelizmente, as ciclovias aqui na Navegantes, elas começam, param, tem algumas que você tem que desviar de poste, então elas teriam que ser bem feitas, que saísse de um ponto e chegasse ao centro, tá? Por exemplo, essa obra que está sendo executada ali na beira-mar, tá? É um exemplo de uma obra. O pessoal vem no Gravatá, assim que estiver pronta, vai ter essa mobilidade de bicicleta que nós poderemos usar. Tá? Você quer que eu fale sobre o transporte urbano? Pode ir também já emendando, então você pode falar sobre o transporte público. Tá. E gostaria que o senhor se manifestasse com relação à prestação desse serviço aos munícipes, se o senhor acha que hoje atende, que o custo-benefício entre preço e qualidade atende aos interesses dos usuários, e se na sua opinião, qual é a sua opinião com relação à oferta de transporte público, se ela fosse maior, com mais qualidade, se as pessoas usariam mais, tendo em vista que o município tem hoje dimensões grandes sem esta integração? Eu vejo que o transporte coletivo aqui na Navegantes, primeiro, nós não temos. Tá? As linhas que nós temos aqui, elas são intermunicipais, e a empresa que faz essa linha, ela utiliza o município. Tá? O que eu iria tentar resolver, ver o problema, por que não sai essa licitação? 8 anos, quase 8 anos, está enterrada, não vai para frente, não vai para trás, a gente tem que resolver alguma coisa. Tá? A minha ideia é a seguinte: se não resolver, a gente municipalizar o transporte coletivo. Tá? Seria uma forma. Tá? Existe um projeto que foi um estudo que foi feito pela prefeitura, tá? Que eu acho que inclusive foi feito audiência pública, projeto bom, tá? Que nós teríamos 3 terminais de ônibus, tá? Uma na região do Porto Escalvado, outra na região do centro e uma no Gravatá, que seriam os pontos principais, e dessas sairiam linhas secundárias para atender os diversos pontos do município. Tá? Eu acho que é bem viável, mas o grande problema é o seguinte, que o prefeito vai ter que ir lá e tomar uma posição. Tá? Nós vimos, por exemplo, no Blumenau, que o prefeito de lá chegou, tomou uma posição e está resolvendo o problema. Aqui na Navegantes não se resolve esse problema. Tópico de número 9, com relação aos conselhos municipais. Como o senhor avalia a importância dos conselhos municipais e se na sua gestão, caso eleito, como pretende administrar o funcionamento dos conselhos, eles serão voz e vez na sua administração e que forma o senhor pretende utilizar as deliberações dos conselhos? Primeiro, eu acredito que os conselhos, tá, eles são feitos ali, têm a sua utilidade. Só que, para ter sua eficácia, tá, os conselhos têm que chegar e conversar com o prefeito e com os assessores. Não com os assessores só, o prefeito tem que estar para ele decidir. Tá? Porque hoje, o que eu vejo, fala com o fulano de tal, daí o outro fala, o prefeito nem sabe o que vai acontecer. Eu diria o seguinte, que esses conselhos eles têm que estar, quando tiver reunião, o prefeito tem que estar presente. Tópico de
de número 10. Manutenção do aparelhamento público, praças, decks, parques, ginásios, posto de saúde e hospital. Nossos pontos turísticos, aparelhos e atrativos de nossa cidade são divulgados em revistas e panfletos, sites, porém não recebem cuidados e manutenção constante, causando a frustração de quem nos visita e nós mesmos moradores pela falta de cuidados. Decks sujos, lixeiras quebradas, pichações, condições de uso. Seu plano de governo contempla a manutenção dos aparelhos públicos? Qual o seu projeto? Como conscientizar a população para evitar a depredação? E ainda, complementando, o seu plano de governo prevê a realização de alguma grande obra? Bom, estive semana passada lá na Cultura e a pergunta que eu fiz para o Conselho lá de Cultura foi o seguinte: vocês sabem que existe uma praça em frente ao ginásio de esportes? Ninguém sabia, pensou que era estacionamento. Tá? Então, e lá tem um monumento, tá? A Praça dos Emancipadores e Navegantes. Tá? Então, eu acredito o seguinte, que primeira coisa, os diversos setores da prefeitura, eles teriam que mapear o que tem e o que não tem, o que se sabe e o que não sabe. Tá? Tendo, por exemplo, ideologias do Partido Verde, eu criaria em Navegantes diversos pontos, praças arborizadas, que nem eu citei essa da frente do ginásio de esportes, tá? Ali para mim seria uma praça arborizada para que tivéssemos no final de semana, uma família tivesse ali um lazer que ela pudesse fazer. Tá? Eu acredito que Navegantes, ela precisa hoje, vamos esquecer o futuro, o passado, que infelizmente os terrenos de diversas administrações foram todos doados, as áreas públicas não têm. Eu acredito que nós deveríamos, o que for possível, fazer de praças e áreas arborizadas. Tá? Então, por exemplo, nós também temos a região lá de Pedreira, né, que está sendo construído um parque, né? Então, ali seria um momento também de fazer um parque, um local turístico, tá? Gostaria também que na parte do interior fosse feito vários turismo, como se diz, hotel fazenda, alguma coisa, tá? Rural, na zona rural, tá? Eu vejo, por exemplo, que nos prédios públicos aqui de Navegantes, tá? Nós deveríamos também investir, não sei se entra no assunto, mas vamos dizer, investir na área verde. Tá? Então, o que eu iria colocar? Que todos os imóveis públicos, tá? Eles teriam um sistema de captação de placas solares, para energia própria, energia limpa. Tá? É um investimento, em 8, 10 anos a gente tem um retorno, tem uma vida útil de pelo menos 20 anos, e seria útil ao meio ambiente. Tá? E, como eu já mencionei, eu iria melhorar o hospital, a gente iria dar uma solução nesse hospital, daria também uma solução para o problema do pronto atendimento do Gravatá, tá? Que também vai, mas não vai. Basicamente seria isso. Ok. O próximo tópico, que é a composição das suas secretarias. De que forma o senhor pretende compor o seu grupo de trabalho e principalmente os cargos de secretários? O que o senhor pensa sobre nomear vereadores eleitos para o cargo de vereador como secretários? Vereador eleito para ser vereador, não para ser secretário. Tá? Secretários. Eu acredito que o secretário, ele, apesar de ser pouco político, tá? O pessoal usa de política, a maioria dos secretários colocaria pessoas não políticas. Tá? Por exemplo, eu gostaria de ter uma pessoa, que nós mencionamos o turismo, tá? Uma pessoa que fizesse e fosse desenvolver o turismo navegante. Tá? A ideia que mais me chama para arrumar esse secretário seria conversar com o pessoal da Univale, na universidade lá, para pegar pessoas qualificadas para poder desenvolver isso. Tá? Você vai pegar, de repente, uma pessoa sem qualificação nenhuma,
para cuidar de uma CESAM. Tá? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que estar ligada ao meio ambiente, tem que estar ligada ao meio para poder fazer. Daí você vai pegar, por exemplo, uma pessoa para colocar na cultura que não tem noção. Vai pegar até eu questionei muitas vezes, daí você vai pegar a pessoa para administrar uma secretaria que não tenha curso de administração. Tá? Então, eu acredito que a gente tem que pegar as pessoas qualificadas. E eu iria recorrer a alguns cargos conversando com o pessoal lá da Univale, tá? Ou talvez até com sinergia, que fosse vinculada à qualificação da pessoa, tá? E muito menos política. Ainda neste tópico, como me referi há pouco, nós estamos classificados na posição de número 2025 no ranking de eficiência, ou seja, não somos entre os mais eficientes. O que o senhor recomendaria aos seus secretários e diretores para que nós possamos melhorar esse desempenho na sua gestão e o que o senhor não vai tolerar na sua equipe? Você está falando na educação? Na secretaria, em todas as secretarias de maneira geral. Tá. O que eu não vou aceitar, tá? Utilizar mal o dinheiro público, tá? Porque, por exemplo, eu como administrador, a gente vê nas empresas, quando tem um problema, quando surge um problema de crise, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir custos. Vamos tentar enxugar aonde dá, tá? E que nem a prefeitura hoje, não tem isso, não tem aquilo. Então, eu não aceitaria o desperdício do dinheiro público. Seria o primeiro ponto. Tá? E a primeira parte da pergunta? O perfil dos seus secretários, o que o senhor vai fazer para melhorar a gestão de uma maneira ampla, com que perfil de secretários e com que orientação a esses profissionais? Iria colocar as pessoas qualificadas, tá? Como eu falei, pegaria, por exemplo, vários cargos, por exemplo, iria na Univale para ver, lá tem uma pessoa de turismo, vamos lá. Claro, de repente, se tiver entre nós, tá? Independente de partido político, tá? Eu não vou escolher por partidos políticos, tá? Eu vou escolher pela eficiência. Passando ao próximo tema, emprego e renda. O senhor entende que a atual postura do poder público municipal corresponde às necessidades de criação e renda? E já emendo a pergunta, Navegantes é uma cidade com vocações bem definidas na área de geração de emprego, construção naval, indústria pesqueira, operação portuária. O senhor pretende reforçar esses pilares? Tem projetos para diversificar as atividades do município? Como eu mencionei no começo, tá? Eu acho que a Prefeitura de Navegantes hoje é um elo que inibe o investimento, tá? Criando dificuldades para você constituir empresa, para você desenvolver. Tá? O que a minha ideia seria incentivar a criação dessas empresas. Agora, incentivando isso, creio que muitas e muitas empresas de ramos diversos, tá? Que nem nós temos a NIR, temos outros tipos de empresas que elas vêm para Navegantes. Tá? Então nós teríamos que incentivar essas empresas a virem para Navegantes. Automaticamente, elas gerariam emprego, gerariam renda e melhorariam a situação. Né? Passando ao próximo tópico, crescimento da população carente, políticas de habitação e aumento das demandas sociais. Gostaríamos de ouvir do senhor quais os principais desafios que pensa ter que enfrentar para a implementação de uma política habitacional eficiente para famílias em situação de vulnerabilidade social e como pretende superar esses desafios. Bom, primeiro, nós temos que ver que essas pessoas de baixa renda, tá? Vamos recorrer às educações, são seres humanos, mulheres, crianças, algumas estão com alguns problemas de falta de emprego, outras de falta de imóveis. Tá? A ideia minha seria, primeiro, fazer um cadastro das famílias para ver as prioridades de cada uma. Empregos, conversar com as empresas nessa possibilidade de dar de emprego. Tá? Eu criaria
tem esse projeto, inclusive está no plano do governo, tá? A criação de uma zona residencial, que seria feito do outro lado da BR, lá na parte chamada do interior, tá? Para essas pessoas de baixa renda, para que pelo menos elas tivessem o seu lar. E junto a isso, elas também teriam que ter uma ajuda, por exemplo, da prefeitura por um tempo, tá? Até ter um emprego. Tenho como ideia também a criação, lá daquela região do lado, a criação de uma zona industrial para pequenas empresas. Tá? Automaticamente ela absorveria essa mão de obra e um ajudaria o outro. Tá? Teria os empregados e teria as empresas para gerar. E automaticamente vai gerar um bairro, um comércio naquela região. Volto no tópico aqui. O tópico seguinte é eficiência administrativa. Eu reforço parte que o senhor respondeu ao longo da sua explanação, mas eu insisto aqui: o que o senhor entende por eficiência administrativa municipal e como irá medi-la, o senhor como um administrador habituado a trabalhar com indicadores? Com quantas secretarias o senhor irá administrar o município a partir de 1º de janeiro de 2017? Olha, eu não fiz um levantamento das secretarias, tá? O que eu vejo que tem algumas secretarias que elas podem ser fundidas, tá? Eu tenho a Secretaria da Criança, que pode ser habilitada para o bem-estar social, e eliminaria os cargos em excesso de subprefeitos, que eu acho que é em excesso, tá? O que nós tomaríamos como parâmetro, tá? O que uma empresa privada teria para funcionar aquele determinado setor, tá? Então seria a parte, seria feito um levantamento, tá? Para a gente ver das necessidades de cada setor. Porque hoje na prefeitura tem setor que você tem gente sobrando e tem setor que tem gente faltando. Você chega na época do alvará, você tem fila para pegar o alvará. E tem outros setores que você vai lá, tem 5 ou 6 não fazendo nada. Então eu teria que fazer um levantamento interno. Como eu não trabalho dentro da prefeitura, eu não posso dizer o que eu iria mudar ou não. Mas eu entrando na prefeitura, a ideia seria criar setor por setor as tarefas e o que cada um faria para a gente criar o que vai precisar de funcionário ou não. Que nem numa empresa, você pega numa linha de produção, o que você vai precisar e o que você não vai precisar. Que, ainda dentro deste tema, a informação que nós temos é que Navegantes tem hoje mais de 4.000 servidores. E que isso nos dá um índice de 5,7 servidores para cada 100.000 habitantes. As cidades consideradas mais eficientes têm algo perto de 2,7 servidores para cada 100 habitantes. Pegando cidades do mesmo porte, da mesma faixa de população. O senhor tem algum projeto no seu plano de governo para corrigir essa desproporcionalidade, visando tornar mais eficiente e leve a máquina pública para que sobre mais recursos para serem investidos em infraestrutura do município? Buscaria reduzir o número de servidores? Se for reduzir, qual o projeto para isso? Primeiro, cargo comissionado, tá? Navegantes tem um excesso, tá? Normalmente quase o dobro do que tem de cargo de confiança do que Itajaí. Pela proporção a gente vê que tem, tá gente falando. A ideia seria fazer o levantamento que eu falei em cada um setor para ver o que vai sobrar de funcionário ou não. Hoje eu não tenho como fazer isso porque eu não estou dentro da prefeitura. Tá? A gente acompanha, pegando alvará, correndo atrás, você vê as coisas. Tá? Você tem que estar lá para ver cada setor, o que tem de funcionário e o que não tem. Porque hoje na prefeitura existe muito cargo de confiança, muitos cargos comissionados. Tá? O que acontece? Você tem meia dúzia de tal vereador, você não serve, então vai para aquele setor. Tá? Então você vê setores que existe uma rotatividade muito grande. Então precisaríamos criar um plano de carreira e de salários e de atribuições para cada um dos setores. Daí é que a gente vai saber o que está sobrando e o que não está sobrando. Tá? Mas por esses dados eu até fiquei assustado. Para mim tinha 3.000, só sei que tem 4.000. Ok. Para fechar esta primeira fase, secretário, imagine que agora o senhor está já em 2020. O senhor já passou 4 anos na prefeitura
com a sua gestão. Como estará a Navegantes daqui a 4 anos, no sentido amplo, politicamente, economicamente e de infraestrutura? Bom, eu gostaria de ver Navegantes no ano 2020, tá? Ela fluindo normalmente, empresas chegando, constituindo, empregando as pessoas, tá? E que a prefeitura deixasse de ser aquele elo que emperrasse as empresas, tá? A gente vê que em diversos setores, tá? Só para citar um exemplo, tem um colega meu que mexe com negócio de engenharia, estava com um problema num projeto, me falou, dominou uma tarde e resolveu. Você chega na Navegantes, um mês não resolve. Aí nós iríamos entrar na eficiência do negócio, tá? Então eu gostaria que Navegantes tivesse seus parâmetros de empresa privada e que o serviço fluísse, tá? E caso o prefeito fosse eleito, tá? Terminasse 2020, eu gostaria de ter uma Navegantes verde, arborizada, tá? Que os prédios públicos fossem independentes de energia elétrica da Celeste, investimentos nas placas solares, tá? Que os prédios que fossem construídos, eles tivessem o reaproveitamento da chuva, que tivessem praças nos prédios, tá? Então, eu gostaria de ver uma Navegantes bem preparada para o futuro, com essa parte de arborização, tá? Principalmente aqui na nossa região central, tá? E que o interior não acabasse, tá? Porque nós temos um projeto de uma grande construção lá na região lá do Porto Escalvado, ali, né? Que vai para Luiz Alves, tá? E que eu participei, inclusive, lá da audiência pública, e que estão se preocupando com o meio ambiente também. Perfeito. Bom, se nós fechamos a nossa primeira etapa, Karina, temos algum questionamento? Sim, 4. Então, temos tempo, acho que podemos fazer os 4. Vamos lá, então, candidato. Para o cargo de secretário, estaria aberto à contratação de profissionais habilitados que apresentarem sucesso em sua área de atuação em outros municípios ou estados do país, tendo em vista que o salário do secretário é considerado atrativo? Bom, eu diria o seguinte, considerando... Só como está identificado, então aqui o Luciano que está fazendo essa. Eu diria atrativo dependendo de como, tá? Por exemplo, o secretário que ganha aqui um determinado valor, se ele for secretário de uma cidade por menor, é bem maior, tá? Então não seria tão atrativo de um centro maior, tá? Mas a minha ideia seria o seguinte, tá? Formar o secretariado e utilizar esses profissionais próximos à área, de preferência Navegantes. Ok. Próxima pergunta, do Aldo Deck. Por que o PV de Navegantes vem isolado, chapa pura nessas eleições? O senhor não corre o risco de, caso eleito, governar de direito, mas não de fato, por ter que realizar alianças não legítimas para administrar a cidade? Bom, a ideia do Partido Verde vir sozinho, tá? Devido às nossas ideologias, tá? E na conversa com diversos partidos, tá? O que levou a minha ideia e ao grupo, tá? Seria de a gente ter umas propostas e ideologias próprias. Porque quando você faz uma coligação, eu vejo que diversos partidos que compõem essa coligação, cada um vai querer mudar alguma coisa. Então, as propostas elas não saem como elas deveriam ser, tá? Quanto a governar, tá? Eu acho que desafios são bons, tá? E se você tem uma Câmara hoje, que o prefeito tem, que tudo que aparece na Câmara dizem amém, o que você vai ter de oposição, tá? Eu acredito que uma Câmara, de repente, se ela tiver dividido ou uma maioria maior de vereadores contra o prefeito, eu acho que eles fiscalizariam bem mais, tá? E eu acredito que é o seguinte, que tudo aquilo que o prefeito fizer e for bom, nenhum vereador vai contra, tá? E daí tem a população, né? Se o prefeito quer algo bom, a Câmara é contra, nós temos a imprensa,
nós temos a população, temos os empresários que vão contra esse sistema. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma e pelo menos eu parto das nossas ideias e nossos princípios, tá? De não ter que, de repente, distorcer os nossos objetivos. Próxima questão levantada. Uma vez que não há transporte público de qualidade que prolifera o transporte clandestino, pois também não há fiscalização, o que será feito para sanar o problema do transporte clandestino? Uma pergunta do Edson. Eu acho o seguinte, tem que haver fiscalização, tá? Só que hoje a fiscalização ela é restrita a certos momentos, a certos locais. Eu acredito que teríamos que entrar com um transporte urbano, tá? E como eu falei, se não resolver o problema particular, o problema de terceirização, vamos implantar sistema municipalizado, tá? Também não é tão inviável, tá? Por exemplo, na época que eu morava lá em São Paulo, nós tínhamos diversas empresas e também tinha uma municipalizada que faziam diversas linhas. E eu, particularmente, eu sou favorável, claro que aqui na Navegantes acho que ainda não concorda, mas eu sei que é favorável que não tivesse uma linha só de ônibus, não. Teria que ter pelo menos duas, tem que ter concorrência. Próxima questão e última. Sobre os conselhos hoje existentes, 19 conseguem das cidades, o que você mudaria e o que dá para melhorar? Pergunta do João Pedro. Bom, eu não participei desses conselhos, tá? Eu acho que os conselhos são importantes, que não conseguem, que é uma segurança, né? Então, eu acredito o seguinte, que tem que haver mais parceria com o prefeito, tá? Infelizmente, a gente tem que centralizar algumas coisas, porque se você for conversar com um secretário, eu não vejo hoje na administração que de repente ele resolva, tá? Hoje é muito centralizado com o prefeito. Tá? Eu diria o seguinte, que os conselhos, eles funcionariam, que nem a gente tem reunião, vocês têm reunião da SEI, tá? Que tivesse o prefeito junto, ó, o problema é esse, nós estamos isso, nós te damos uma solução para isso, nós queremos te ajudar nisso, nós achamos isso. Eu acho que seria salutar e eu acho que eu, caso for eleito, me prontificaria a participar, ou aqui, ou lá do gabinete, seja onde for, porque o que os conselhos fazem são pessoas especializadas, ou que, pelo menos naquele grupo, vão saber muito mais do que talvez um prefeito que esteja lá, tá? Então, uma orientação desses conselhos seria muito, muito bem-vindos. Bom, candidato, temos ainda um tempo, o senhor foi conciso nas respostas, então já temos meia hora. Eu saio um pouco frustrado porque não consegui usar a sinetinha aqui, como o Rinaldo usou na última, né? Não me deu a oportunidade de usar a sineta, então eu devolvo a palavra para o senhor para as considerações finais. Eu fazendo um apanhado geral, eu digo o seguinte, tá? Nós, do Partido Verde, tá? Nós temos certas ideias, ideologias, tem um plano aqui que eu gostaria que todos vocês pegassem, analisassem, tá? Criticassem, qualquer coisa que eu mando um e-mail, tá? Foi um plano de governo que eu corri atrás dos problemas que eu acho que é possível a gente resolver, tá? E eu teria mais algumas ideias, de repente posso colocar essas ideias? Pode, ficar à vontade, tá. O que eu gostaria, tá? Eu gostaria de que Navegantes, tá? Ela tivesse, por exemplo, uma ouvidoria. Temos, mas não temos, né? Temos, mas não funciona, tá? Uma ouvidoria profissional. Eu tenho uma pessoa qualificada para isso, que eu, caso eleito, colocaria para ouvir e tentar resolver os problemas. Tá? Na parte, por exemplo, de saúde, eu incluiria uns projetos que eu gostaria de implantar, tá? Principalmente para as pessoas de baixa renda. Seria a mãe navegantina, tá? Onde a mãe, quando concebesse a criança, ela recebesse um kit no hospital que tivesse o básico para alguns dias de vida da criança, tá? Porque muitas mães, muitas vezes nem isso tem, tá? Criaria ou recriaria, porque já teve em Navegantes,
a entrega do remédio em casa, tá? Que eu acho que esses remédios é um absurdo faltar. Por exemplo, o governo federal, municipal, não importa. O prefeito tem que resolver e ter esse remédio na casa da pessoa, tá? Para atender também os nossos idosos, tá? Eu criaria uma creche para idosos, tá? Eu tive meu pai morou comigo até ele falecer com 94 anos, sempre estava comigo, tá? Graças a Deus ele tinha saúde, ele viajava, com 90 e poucos anos viajava por aí, tá? Mas eu vejo que muitas pessoas elas não têm aquela saúde toda. Então eu criaria essa creche para que as pessoas durante o dia levassem a criança, a pessoa idosa, e à noite buscavam ela, para dar um alívio. Tem muitas famílias que já me falaram, que alívio que eu queria, por exemplo, de poder fazer algumas coisas, tá? Vejo também que Navegantes é um local onde nós temos muitas e muitas jovens que têm crianças, tá? E saem da escola. Então, e durante o dia elas têm que trabalhar, não dá certo o relacionamento dela. Então eu criaria também uma creche noturna para que essas mães voltassem a estudar, tá? Claro, tem algumas mães que também trabalhariam à noite, tá? Como eu falei, como investimento, tá? Eu gostaria desse centro de eventos, que eu acho que seria a alavancagem para o nosso turismo, tá? Juntamente nós precisamos também um terminal de ônibus interestadual, internacional, tá? Porque hoje eu quero pegar um ônibus lá para Curitiba, eu tenho que ir lá para Içara, Navegante, tá? Ou lá para Itajaí, tá? Precisamos também que seja construído um mercado público, tá? Para atender o pescador artesanal, que seria lá do lado da prefeitura, minha ideia, para criar também o pessoal que vende os produtos do interior e junto, aproveitando, colocar um negócio de artesanato, o pessoal comercializar o negócio da cultura, tá? Quanto a alguns projetos voltados ao meio ambiente, tá? Eu colocaria uma cooperativa de reciclagem, tá? Iria tentar implantar a coleta seletiva de lixo, tá? E cooperaríamos o projeto de Itajaí, tá? Que é um projeto que recolhe móveis usados para reformar, para doar para pessoas carentes, tá? E o principal que eu gostaria, que eu já mencionei, de transformar Navegantes numa cidade verde, ecológica, tá? Com aquilo que eu já falei, placas solares, reaproveitamento da chuva, nesse sentido, tá? Basicamente é isso. Espero contar com os senhores e as senhoras. Ok. Bom, acho que nós cumprimos o nosso rito, cumprimos o que estava estabelecido, como o candidato foi conciso, terminamos um pouco antes do tempo. Então eu agradeço a presença de todos os senhores, destaco a presença do nosso jornalista que tem acompanhou já a sessão anterior. Obrigado aí por contribuir com essa divulgação com Navegantes. Parece que eu sou o representante aqui. E já informo que na próxima semana teremos aqui o candidato Lino, nos mesmos modos que discutimos aqui. E agradecemos a presença do candidato Lauro, desejamos sorte na campanha, que se eleito consiga levar a efeito tudo o que tem colocado. No que precisar dar sim, nós estaremos sempre dispostos ao diálogo, dispostos a contribuir e sempre com o objetivo de construirmos uma Navegantes cada vez melhor. Muito obrigado pela presença. Eu apoio vocês. E temos aí um café e um pão de queijo ainda. O senhor deve estar andando bastante aí, já tem um pouquinho de fome, certamente a sua noite de bebida aqui. Eu andando pouco, eu falando com o serviço burocrático, prestação de contas, o contador do partido do São Paulo. O prefeito vai ter que andar.